Cada geração tem os seus filmes de terror que marcaram aquele período. Porém, nessa lista eu vou trazer para vocês 5 filmes de terror que marcaram o começo dos anos 2000. Vem comigo que essa lista tá, nostálgica. Big new personal piggy bank. When we spoke after the funeral, you had said that. Começando a nossa lista com um suspense que tem cara de thriller, um filme que mistura bastante esses dois gêneros e nos traz uma história mais inovadora. Aqui a gente percebe que o diretor estava seguindo por um caminho com o propósito de trazer desconforto, insegurança para o espectador. E o filme A Casa de Vidro, a própria casa em si já transmite isso, né? Insegurança, desconfiança, falta de privacidade. E nesse filme a gente acompanha dois personagens que perderam seus pais num acidente trágico de carro e são obrigados a irem morar, né, com familiares no qual eles não tinham muito apego, né? Tipo, um tio, uma tia, padrinhos, eles não tinham esse carinho nem nada disso e nem uma participação ativa ali, né? Porém, eles foram morar nessa casa, começarem uma vida nova, uma nova cidade e tal. E uma casa que supostamente seria luxuosa, moderna, ela também deixa de lado aquele aspecto aconchegante, o aspecto de família, de lar. Não parece um lar de verdade. E aos poucos você percebe que de lar a casa ali não tem nada. Então você percebe pessoas indo de um lado para o outro e você vê que a pessoa tá te vendo de outro lado da casa, assim. Então você não se sente realmente protegido nesse ambiente. O filme transmite uma sensação de vulnerabilidade muito grande e é essa a cereja do bolo desse filme. Eu quero que vocês vejam esse filme sem ver trailer, sem ver sinopse. Pega isso que eu tô falando pra vocês e assista o filme. É um bom thriller psicológico e ele vale a dica aqui com certeza. This feature cannot be used. Em 2006, a gente viu um filme que na verdade é um remake lá dos anos 70. Na minha opinião, ele não é tão bom quanto esse remake, porém ele funciona até hoje. Se você assistir, ele tem boas cenas de tensão. É um filme um pouquinho mais arrastado no começo, mas que ele entrega uma boa solução rapidamente. E o filme é curto também, então vale a pena, tá? É um filme chamado Quando um Estranho Chama. Esse filme a gente acompanha uma babá que vai para uma casa fazer um trabalho para cuidar do lar especificamente. Tem uma criança nessa casa na qual ela nem precisa se dar o trabalho de olhar. Essa criança supostamente está doente, tomou seus medicamentos e vai dormir por horas, né? E os pais dessa criança, pessoas de dinheiro inclusive, saem para um evento, para uma janta especial e ela tem que ficar ali na casa, aparentemente fazendo nada. Essa é a tarefa dela, beleza. Só que ali a gente vê ela resolvendo treta com amiga, ciúme, coisa de namorado, papapá, uma traminha meio chatinha e tal. Porém, a coisa começa a escalonar quando ela recebe uma ligação de trote. Esse trote fica falando coisas desconfortáveis pra ela, tudo mais. Ela pega e desliga e em algum momento ela fica tão apreensiva que ela liga pra polícia. E a partir do momento em que ela fala pra polícia que tá recebendo as chamadas, a coisa começa a ficar tensa quando o policial fala pra ela a seguinte frase: por favor, se abrigue, a ligação está vindo de dentro da casa. Só de lembrar isso aqui eu já arrepiei aqui, ó. Aí o negócio, o jogo muda, a atmosfera do filme já se torna outra, aquele papinho lorota de adolescente, rapidamente já se transforma numa perseguição tensa, tá? Então tu se preocupa com o personagem, tu fica com medo por ela e tu não sabe o que tá acontecendo. Bom filme aqui e vale a pena ver de novo com certeza se você já o assistiu. Esse filme aqui, pra mim, ele já é um clássico do terror, tá? Ele é o filme mais recente, né, nessa lista, mas eu assisti quando era adolescente, gostei muito. Assisti recentemente, agora adulto, gostei ainda. É um filme que ainda funciona, tem um elenco aqui muito bacana. Eu tô falando do filme A Casa de Cera. Pensa num filme muito bacana. Mais um filme de casa, né? A Casa de Vidro, lá no filme onde o estranho chama também, a casa dentro da casa. Aqui a Casa de Cera, ela também é um personagem, tá? Aqui a gente acompanha um grupo de adolescentes que estão indo para um campeonato de futebol em 2 carros. Eles param num lugar para acampar porque eles querem fugir do trânsito e tudo mais. Eles são atormentados no meio da noite ali por um carro estranho, porém, para não perderem os lugares, seus ingressos, eles desviam rotas. Uns vão pro jogo, outros vão para outro lugar. O que acontece? É que eles chegam numa cidadezinha muito pacata. Pacata até demais. E aqui eles descobrem
o tal do museu de cera, de uma mulher artista famosa, só que eles percebem que a cidade é pacata demais, como eu falei. Eles começam a ver coisas estranhas. Eu vou parar por aqui para não dar spoilers. Eu sei, é um filme já antigo, é um filme que muita gente já viu, ele é famoso, mas se você ainda não assistiu, com certeza vale o seu tempo. É um filme maravilhoso para quem gosta de filme que mistura perseguição de serial killer, tem umas trecheiras nojentas aqui que é legal pra caramba, ótimos efeitos práticos, personagens fazendo coisas questionáveis, mas é um filme muito gostoso de assistir, muito divertido, tem uma trilha sonora muito boa, inclusive, então fica a dica pro filme A Casa de Cera. Se tem um filme importante pro gênero de terror e suspense, que do nada desdobrou-se numa franquia, e uma franquia que é famosa por fazer você sentir medos e traumas de coisas que você ainda não tinha pensado a respeito e agora passou a ter traumas, é o filme Premonição. O filme que abriu as portas aí em 2000 para essa franquia de sucesso, que tem pontos altos e pontos baixos, mas é indiscutível que é um filme que é feito para te trazer angústia, horror e com certeza, ó, dá uma desbaratinada na sua cabeça, assim, ó, porque se você já viu esse filme, com certeza você entra num avião e já pensa, meu Deus do céu, tomara que não exploda uma turbina. Ah, tá dirigindo na estrada, tem um caminhão de tora andando na tua frente, você vai querer sair de trás desse caminhão. E esse filme é responsável por vários traumas, inclusive sua franquia continua, né? Recentemente teve Premonição 6, que continua nessa vibe, essa energia de criar traumas aí nos seus espectadores. Com certeza vale a pena. São filmes ricos em elementos de terror, que invocam um pouco daquela sensação dos filmes ainda dos anos 90, mas eles com certeza catapultaram esse gênero para que a gente conseguisse ainda ver filmes. Eu tenho certeza que muito desse gênero, desse filme, dessa franquia em si, inspirou a ideia e o conceito de explorar a violência como um arco narrativo para filmes de terror, como por exemplo Jogos Mortais, né? Tipo, ali eu acho que começou a pensar, pum, dá para explorar isso aqui, ó, com um pouco mais de violência. Só que eu acho que sim, em Jogos Mortais a coisa extrapolou demais. Mas a gente fala sobre isso em um outro vídeo. Mas esse filme aqui é sensacional. Se você vê esse filme até hoje, eles são muito tensos. Lógico, as mortes são memoráveis, todas as coisas que acontecem. É aquele tipo de filme, assim, ó, você tem que abrir a mente, porque assim, ó, poxa, eu não gosto desse filme porque as mortes são muito forçadas. Não, cara, se você parar pra pensar que aqui nesses filmes as mortes não são por acaso, não foi sem querer que a pessoa morreu. É literalmente a entidade morte se manifestando para cumprir sua missão, que é matar essas pessoas que escaparam, que não deveriam ter escapado. Aí você, bom, realmente, a gente não tá falando do acaso, estamos falando de uma força maior. Aí você, pronto, desliga ali o botão da suspensão de descrença, é isso aí, e se diverte, porque o filme é excelente em criar tensão. As coisas que começam a ser filmadas, como é mostrado em cena, pra gente pensar, aquilo ali vai, já começa a construir a tensão antes de acontecer, esse preparativo pra morte, é a cereja do bolo, meus amigos. Se tem um filme que ganhou uma baita de uma reputação por causa de sua abertura chocante, é O Navio Fantasma, de 2002. Um filme que já começa mostrando pra nós o que ele veio contar. E eu adoro essa vibe dos filmes dos anos 2000 que misturam o terror violento com o gore e também misturam um pouco dos elementos sobrenaturais, onde eles ainda nem se apegavam a uma mitologia, uma regra, uma origem do porquê aquilo está acontecendo. Simplesmente assim. A história é essa. Pessoas morreram de forma muito violenta num navio que esse navio nunca chegou no destino de onde ele deveria ter chego e ficou abandonado à deriva no oceano. Só isso para mim já é uma premissa, assim, sensacional. Porém, alguns exploradores, os piratas, né, do alto mar, querem encontrar esse navio porque supostamente dentro dele existem
coisas de valor assim indescritível. E esse navio ele é muito antigo. Se eu não me engano, é lá do começo do século 1890 ou algo desse tipo, assim, é das antigas mesmo. Quando a galera chega no navio, aí começam a ser assombrados por fantasmas do passado e aí as coisas vão acontecendo, mortes violentas vão surgindo e a gente começa a torcer pelos protagonistas, né? Alguns, né? Nem todos, porque tem uns caras ali que são muito cuzão que merecem, ó, cerol no pescoço. Esse filme, ele traz essa vibe dos anos 2000, é gostoso pela trilha sonora, pela forma que ele é filmado, aquela imagem dele, os cortes, os efeitos de câmera são bem nostálgicos, mas a história é muito bem criada, muito bem amarradinha, tem personagens carismáticos, mas, acima de tudo, tem personagens memoráveis. Os personagens que eu digo são os fantasmas, porque essas assombrações daqui são memoráveis, elas não são assombrações genéricas, elas têm carisma, elas têm personalidade. Eu acho que isso enriquece muito esse filme. Fica a recomendação se você ainda não assistiu. E é isso, meus amigos, eu terminei aqui a lista desses 5 filmes do começo dos anos 2000 aqui que bombaram e pra mim funcionam até hoje. Alguns ali estão com alguns efeitos datados, tudo mais, mas nada que estrague essa experiência. Todos os filmes que eu trouxe pra vocês aqui, eu tenho um certo carinho, eu vi na época que eles foram lançados, revi novamente, e eles ainda funcionam muito bem, tá? Se você já assistiu algum desses filmes, deixa aqui nos comentários qual deles é o seu preferido, e se não assistiu, assista e depois comente aqui o que você achou. Se você gostou desse vídeo, não se esquece de se inscrever no nosso canal, compartilhe esse vídeo com os seus amigos, deixa aquele like para fortalecer o nosso trabalho e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!